Aula do dia 28 de abril, terça-feira. Olá, queridos alunos. Hoje teremos as disciplinas de Língua Portuguesa e Ciências. Vamos começar com Língua Portuguesa. Então, abra o seu livro didático na página 12 e vamos começar com o estudo do cedilha. Na verdade, cedilha é um sinal gráfico usado debaixo da letra C. Tem o som de SS, dois S, e fica com aquela aparência de C com a vírgulazinha embaixo, tá bom? É importante lembrar que nunca podemos iniciar palavras com cedilha. E a cedilha é usada sempre antes do A, do O e do U. Nessa página 12, a primeira atividade que você terá que fazer é juntar o C, cedilha, A, formação, depois C, cedilha, O, só, C, cedilha, U, su, de açúcar. Leia esse texto que é importante, é o que a professora acabou de falar, para ficar bem marcado, bem gravado na sua memória. As regras do uso do cedilha ou da cedilha. Aqui, na página 13, você vai ler essa lista de palavras. Todas com uso, onde o C tem cedilha, para ficar com o som de SS. Vejamos. Cabeça, caroço, criança, endereço, praça, canção, coração, dança, lição, terça. Na sequência, aí na atividade de número 10, nós temos mais uma listinha. Criança, caroço, cabeça, dança, lição e coração. O que você deve fazer? Você deve ler essas frases e preencher essas lacunas com uma das palavras dessa lista. Eu vou só ler a primeira. Uma das partes do corpo humano é claro que você já identificou que é cabeça. Aí, o que você vai fazer aqui para completar essa atividade? Na letra A, você usou a palavra cabeça. Então, você vai nessas gravuras que está na lateral do livro, recortar a figura da cabeça, a letra A, e colar aqui. Tá bom? Então, leia, preencha e cole. Depois, nós vamos para página 14. Aqui na página 14, você vai ler várias parlendas. Só para relembrar, tem um textinho informativo aí sobre a finalidade da parlenda, para que ela serve. É claro que elas são usadas para definir quem começa um jogo, uma atividade, uma brincadeira, ou para escolher quem vai falar. Vocês deverão ler todas e você vai escolher uma parlenda. Pode ser uma dessas ou pode ser uma do seu conhecimento. E vai escrever aqui para mim, me contar, na verdade, você usou essa parlenda, você recitou em alguma brincadeira ou jogo? Mostre como isso aconteceu. Se der para escrever aqui, beleza. Se não der, você pode fazer isso numa folha à parte e grampear ou colocar um clips nessa folha que você vai escrever a parlenda, contar como que você fez uma brincadeira usando essa parlenda que você escolheu e deixa aqui nessa página para a professora corrigir quando for possível fazer isso, tá? Aí nós vamos agora para a página 15.
Na página 15, nós vamos conhecer uma outra, outra sons representados pelas letras Q, tá bom? A primeira coisa a ser feita nessa página 15 é ler o trava-língua. O que Cacá quer? Cacá quer caqui. Que caqui? Que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Também é da cultura popular, o trava-língua. Faz parte do folclore brasileiro. Na sequência, número 2, você vai grifar as palavras do trava-língua que apresenta a letra Q. Depois na número 3, você vai copiar esse trava-língua nessas linhas aqui. Observem, uma estrofe, 4 versos, 4 linhas é o espaço para você copiar. Em seguida, você vai falar em voz alta a palavra caqui. E converse com seus familiares, né? Sobre os sons representados pelas letras C e Q. A que conclusão vocês chegaram? Então escreva aí para nós, por favor, a conclusão que chegaram. A letra C representa um som diferente da letra Q na palavra caqui? Ou a letra C representa o mesmo som que a letra Q? Registre aí a conclusão que você tirou. Número 5. Complete os espaços com as palavras que dá sentido a cada uma das frases. Pipoqueiro é aquele que faz. Escreva. Motoqueiro é aquele que dirige. Aquele que faz maluquice é. Banqueiro é o dono do. Agora nós vamos para a página 16. Na página 16, tem um retângulo com um conjunto de 6 palavras. Todas as palavras do quadro a seguir contém a letra Q. Leia. Então, você vai ler tanque, tranquilo, quintal, quase, quente, basquete. A primeira coisa que você vai ter que fazer é grife a letra que vem depois do que em todas as palavras. Então, destaca lá a letra que vem depois do que. Que letra você grifou? Aquela que vem imediatamente depois do que. Então, escreva essa letra aqui, né? A dica é uma vogal, claro, até porque você está vendo isso aí. Agora, atividade número 7 da página 16. Leia essas palavras e circule aquela em que a letra U é pronunciada. Aí nós temos tanque, quintal e quadro. Leia as 3. Tanque, quintal, quadro. Vamos de novo. Tanque, quintal, quadro. Uma delas, o U aparece na pronúncia. 2 delas, o U não aparece. Circule aquela que o U aparece. Letra A. Marque a alternativa correta em relação à letra U, depois de analisar essas 3 palavras aqui. O U, depois da letra Q, é sempre pronunciado. Sempre aparece o som dele. O U, depois da letra Q, nunca é pronunciado. Será? A última alternativa. Algumas vezes, o U, depois do Q, é pronunciado. Outras vezes, não. Aí nós vamos para a letra B. Que letra vem depois do U na palavra que ele é pronunciado? Você já sabe qual é. Esses 3 aqui. Que letra C? Não, letra B.
Que letra vem depois do U na palavra em que ele é pronunciado? Aí depois letra C. Que letras vêm depois do U nas palavras em que ele não é pronunciado? Então, o que você precisa saber aqui é quando é depois do U, que U, se tiver A, o som do U sai, o som do U é pronunciado. Se tiver I, o som do U é pronunciado. É isso que eu quero que você pense, tá bom? Agora, na página 17, tem também uma lista de palavras que você deverá ler e pronunciar bem devagar para que você perceba os sons do U depois do que. Se ele aparece ao pronunciar ou se ele não aparece. Depois de ler esse conjunto de palavras aqui, na letra A, você vai escrever palavras em que a letra U, depois do que, é pronunciada. Pelo que nós estamos vendo aqui, são 6 palavras desse conjunto aqui. Na letra B, você vai escrever as palavras em que a letra U, depois do que, não é pronunciada. São 9 delas. E por último, na número 9, dessa página 17, você vai procurar em jornais e revistas palavras escritas com as letras QU. Recorte e colhe-as aqui, bem aqui, nesse retângulo. Na página 18, nós temos uns desenhos. Leque, raquete, queijo, 15, coqueiro, periquito e caqui. Observe que logo abaixo vem um diagrama. Em cada linha, você vai encontrar a palavra que identifica o desenho. Aí, o que você vai fazer? Você vai colorir as sílabas que formam a palavra que representa o desenho. Por exemplo, leque. Você vai encontrá-la no diagrama, aqui na primeira linha, e colorir leque, leque. E assim você vai fazer com todas as outras, tá bom? Na número 11, na atividade número 11, você vai completar os espaços, as lacunas, com as palavras do diagrama silábico que dão sentido às frases. Tipo, o rato come, é uma dessas palavras aqui. Tá? E assim por diante. Na página 19... tem um resumo de tudo que você aprendeu até então. Então, é bom que leia para ficar bem gravado na sua cabecinha. O que é uma parlenda? Os sons representados pelas letras Q, U. O C, né? Sílabas com C e sílabas com C com cedilha, tá bom? Até a próxima aula, que será de ciências. Aula de ciências, terça-feira, 28/4. Abra seu livro na disciplina de ciências. Na página 12, disciplina de ciências, página 12. Por quê? As páginas anteriores, a professora solicitou, numa tarefa, num dever de casa, através de um áudio, alguns dias, tá bom? Então, eu pressuponho que já está feita. Então, vamos para a página 12. O que você vai fazer na página 12 são atividades relacionadas com o que você já estudou anteriormente nessa disciplina. Número 1. Você estudou que existe uma enorme variedade de seres vivos em nosso planeta. Observe as ilustrações a seguir, pinte-as, depois faça o que se pede.
Nós temos a joaninha, a samambaia, um cachorro, uma orquídea, um tubarão, uma laranjeira. Classifique os seres vivos representados nesses desenhos em plantas ou animais. Então, você vai escrever qualquer planta, qual que é uma planta, qual que são animais, bem aqui nessa tabela. Depois tem um texto informativo sobre o tamanduá-bandeira. Leia esse texto atentamente e na letra A você vai voltar no texto e grifar as 3 características do tamanduá-bandeira. Leia, característica é aquilo que é peculiar dele, que é próprio dele. Então, leia o texto e faça isso. Letra B, o tamanduá não tem dentes. Por isso, ele é chamado de... Volte no texto e leia novamente e faça essa letra B. Qualquer coisa, você pode voltar também lá na página 10 e consultar muitas informações. Qual é o alimento preferido do tamanduá? Isso também está no texto. Agora, nós vamos para a página 13. Na página 13 tem um texto informativo sobre o cacto. Volte na página 10 e leia também um outro texto informativo sobre os cactos. Aí depois da leitura você vai responder uma característica dessa planta, do cacto. A página 10 está bem claro. Depois, atividade número 4. Os ursos polares têm uma grossa camada de gordura embaixo da pele e o corpo coberto de pelos longos e densos. Essas são adaptações para a vida no Oná. Você vai pensar no habitat natural do urso polar para você ver por que ele tem essa característica, para ele adaptar em que lugar. Você vai marcar a resposta correta. Depois tem um outro texto informativo, que é como os peixes nadam. Nessa atividade, você também vai responder algumas perguntas, a letra A e a letra B. Depois de ler o texto com bastante atenção e aquilo que nós combinamos 3 vezes, tá? Em que ambiente os peixes vivem? Em que ambiente é esse? É um ambiente terrestre? É um ambiente aquático? Faça favor de ler o texto, pegar, assimilar as informações e responder. Letra B. Para viver nesse ambiente, os peixes têm... O que os peixes têm para viver no ambiente onde ele vive? Ele tem asas? Ele tem pernas? Ele tem nadadeiras? Ele tem ferrões, chifrinhos? O que ele precisa, né, para viver nesse ambiente? Pois nós vamos para a página 14. Nessa página 14, a proposta é você dar uma saidinha, fazer um passeio aí, nunca desacompanhado, sempre com um adulto, aí por perto da sua casa mesmo. Você já até fez uma atividade similar no guia de estudos. Aí você vai fazer esse passeio com um adulto e vai preencher essa ficha que está no seu material, no seu material de apoio, tá? E nessa ficha você vai colocar o local que você foi, a data, o horário e escrever tudo que a ficha pede acerca do seu passeio, tá bom? Na verdade, vai pedir para você se você observou animais, se foi menos de 10 animais ou mais de 10 animais. Depois você vai, na verdade, desenhar no quadro a seguir, né, algumas coisas que você observou. Essa ficha está no final do seu livro, no material de apoio. E por último, tem aí um resumo de tudo que você aprendeu.
Você vai ler essas atividades, tá bom? O que eu já sei? O que eu já sei? Você vai falar sobre a metamorfose, que nós conhecemos a metamorfose da borboleta, né? A professora falou num áudio da metamorfose de outros animais também. E depois disso, você vai escrever aqui. Escreva nos quadros abaixo mais 2 informações que você aprendeu neste capítulo. Tá? Porque ecossistema nós sabemos, é o conjunto das relações que os seres vivos estabelecem entre si e entre os fatores não vivos, chamado ecossistema. E aqui você vai colocar 2 coisas, nesses em brancos, 2 coisas que você aprendeu ao longo dessas páginas anteriores na disciplina de ciência. Grande abraço, até a próxima aula.